Fala, rapaziada. Fala, meninada. Tranquilo? Tranquilo. Bom, gente, hoje nós vamos complementar aquela aula que nós tivemos lá no Arque, tá certo? Nossa sala de aula sobre botânica, que seria o transporte da seiva bruta, tá certo? E também o transporte da seiva elaborada pelos seus vasos específicos. Tá? Essa aula foi dada lá, tá? Só que essa aula lá foi dada de maneira assim bem simples, pessoal, tá certo? E hoje nós, através dessa outra aula que nós estamos fazendo agora, dessa aula agora, nós vamos então complementar e explicar que não é tão simples assim, certo? Então, gente, vamos começar lembrando, sem perda de tempo. Lá na aula, quando o professor comentou o transporte da seiva bruta e seiva elaborada, nós fizemos aquele esquema na lousa, bonitão, colorido, bonitinho, mostrando as partes das raízes, a absorção de água pela zona pelífera da raiz, tá? Entrando nos vasos lenhosos da seiva bruta ou seiva inorgânica, depois descendo, né? Pelos vasos, pelo líber ou xilema, tá certo? Líber ou floema, formando então a seiva elaborada. Esse desenho foi colocado na lousa, vocês entenderam direitinho, os alunos reexplicaram, entenderam legal, só que vale a pena comentar que o que leva a essa absorção de água e sais minerais do solo, o que leva a essa seiva inorgânica subir, rica em água, e chegar até o mesófilo da folha, onde as células perdem água. O que leva a isso? Que fenômeno que faz puxar contra a força de gravidade? Lá na sala de aula a gente não comentou sobre isso. O esquema foi bem dado, legalzinho, vocês entenderam, mas o que leva a isso? O que leva a esse mecanismo da seiva bruta? O que leva à teoria de Dickson? O que leva à teoria de sucção das folhas de Dickson? O que leva à teoria chamada teoria coeso-transitória. Isso caiu no vestibular. A famosa teoria de Dickson. Isso não foi comentado na sala de aula. Nós colocamos o esquema lá, refizemos isso, bonitinho, né? Agora vamos saber os porquês. Teoria de Dickson. Dickson, botânico irlandês, tá certo? Que viveu em 1869 e foi embora em 1953. Henry Horatio Dickson. E o Dickson, ele montou essa teoria que até hoje é muito aceita para explicar a movimentação da seiva bruta em direção aos vasos lenhosos, tá? Carregando água e sais minerais, até o mesófilo da folha, que perde água. Lembrando que mesófilo da folha é uma região da folha, o meio da folha, toda aquela região, tá certo que nós temos, né? Nós temos lá a epiderme, a cutícula, é o meio da folha, o mesófilo da folha, onde as células perdem água. Mas professor, qual o critério para que isso aconteça? Qual o critério para esse fenômeno chamado de teoria de Dickson aconteça? A movimentação da seiva bruta, da água e sais minerais, subindo contra a força de gravidade até chegar ao mesófilo da folha. Os critérios para que isso aconteça são os seguintes. Primeiro, transpiração da folha. Todo mundo sabe o que é transpiração, é a perda de água em forma de vapor. Nós transpiramos também. Plantas são seres vivos, transpiram também. Elas transpiram, as folhas transpiram. Ok? E essa transpiração, pessoal, nas folhas do mesófilo da folha, lá, nas folhas não, nas células do mesófilo da folha, leva tudo a isso. Então, transpiração, exatamente. Transpiração de células especiais chamada de estômatos. A transpiração, tá certo? Estomática. E além da transpiração estomática, são essas células especiais chamadas estômatos que ficam nas folhas, existe também, né, a participação da absorção radicular, ou seja, absorção de água e sais minerais pela raiz, zona pelífera. Lembra desse barulhinho? Lá na sala que vocês morriam da risada? Som da absorção de água pelas raízes.
pela zona pilífera. Lembra das outras regiões? Raiz principal, raiz secundária, né? Zona de crescimento, coifa, né? E colo-coleto. Então, isso é necessário? São critérios necessários. Mas fora isso, é necessário também de 3 coisas importantes: força de tensão, coesão e adesão. Essas 3 forças são importantíssimas, pessoal, para a absorção dessa seiva bruta, rica em água, a coesão que existe, obviamente, dessa movimentação, né? E a adesão das moléculas de água, tá, nos vasos condutores, para que isso aconteça. Tensão, coesão e adesão. Mas, professor, como é que acontece então isso? Vamos lembrar um pouquinho, pessoal. A seiva inorgânica ela é absorvida pelas raízes das plantas. Como é que nós explicamos lá na sala de aula? Vamos lembrar como é que a gente explicou lá. A água e sais minerais do solo são absorvidas pela zona pelífera. Absorção radicular. Tá certo? Contra a força de gravidade sobe, entrando nos vasos lenhosos. Tá? O vaso lenhoso é formado por tecido lenho ou xilema. Tá? Seiva xilemática, chama na seiva do xilema. Subiu. Certo? Só espalha para todas as partes das plantas, todas as regiões, sua fração da fotossíntese, equaçãozinha da fotossíntese, transforma em glicosinha, depois seiva elaborada ou orgânica, desce pelo tecido líbero ou fluíma, os vasos liberianos. Tá? Essa seiva é chamada de seiva orgânica, tá certo? Ou seiva elaborada, fazendo um ciclo constante. Isso que nós comentamos lá na sala de aula do ARC, sobre essa matéria. Mas a gente não comentou a respeito da teoria de Dixon. Agora sim. Como é que acontece incluindo a teoria de Dixon aí? Em cima desses critérios importantes. Transpiração, tá certo? Pelas células estômatos, pressão radicular e força de coesão, adesão e também de tensão. Então vamos lá então. Água e sais minerais absorvidos pela raiz, pela zona pilífera. Absorveu. Tá certo? Entrando, movimenta-se através do lenho ou xilema, que são os vasos lenhosos, tá? Contra a força de gravidade. Mas o que leva a isso? O que leva essa seiva a subir? A transpiração. A transpiração das folhas, que ocorre nas folhas, a perda de água de células que existe no mesófilo da folha, no meio da folha. Tá? Como existe essa perda de água de células do mesófilo, começa a perder água, aí o que acontece? Há um déficit. Então o que acontece? Com esse déficit, tá? Existe a formação do quê? De uma absorção de água contínua, por causa do déficit lá em cima. Perdendo água lá em cima, sobe embaixo. Perdendo água lá em cima, sobe embaixo. Células do mesófilo. Tá? Então, como elas vão perdendo água lá em cima, o que acontece? As células que ficam em volta dela ficam cedendo água para ela, tá certo? Né? Fazendo com que a água, a seiva dos vasos lenhosos começam a subir em direção à folha. Ok? Então existe perda de água de células do mesófilo. As células que estão juntas a ela também cedem água para ela, tá? Ficam deficitárias com relação a isso. O que acontece? Então, né, existe uma absorção desse fluxo contínuo de água e sais minerais através dos vasos lenhosos. Contínuo. É chamado de corrente de transpiração. Corrente de transpiração, essa coluna contínua. E graças a que essa corrente contínua, tá certo? Essa corrente de transpiração, graças às forças de coesão e tensão. As forças de tensão, ela absorve muito mais água pelas raízes, a pressão radicular. Tá? A coesão começa a movimentação dessa água para cima. Tá? E mais tarde, a força de adesão significa o quê? A fixação das moléculas de água na parede dos vasos, tá certo? Na parede do xilema, para que isso aconteça, a fixação, formando então uma coluna contínua.
dessa seiva que sobe através dos vasos lenhosos. Tá? Agora pergunta, se essa corrente é contínua, não existe lesão nas células, não existe lesão na planta com relação ao canal que sobe essa seiva bruta? Não. Graças a quem? Graças a macromoléculas chamadas de lignina. Planta tem lignina, entre outras coisas. E essa lignina, ela tem várias funções na plantinha. Uma delas, o que seria, pessoal? Seria então a rigidez, a proteção. Causa também, pode causar também e favorecer a impermeabilidade das folhinhas e a proteção contra micro-organismos também. Então essa lignina, ela consegue dar uma proteção, um reforço na parede das células, fazendo com que não haja lesão quando esse fluxo contínuo acontece. Nossa, sem danos e sem bolhas também. Às vezes a bolha pode dar o quê? As bolhas podem dar uma lesão nos vasos, nas células, na parede das células. Ok? E essa sucção das folhas aí, pessoal, que é uma sucção contínua, né, pode levar a uma lesão dessas e graças à lignina não acontece. Então na transpiração da água, tá, nos espaços intracelulares, né, lá no mesófilo da folhinha, diminui o quê? Tá certo? Aumenta a concentração. Aumentando a concentração com perda de água, aumenta a concentração, tá certo? Existe aí no caso um déficit. E as células adjacentes, obviamente, por osmose, liberam a água para essas células do mesófilo, fazendo um déficit que faz com que suba de forma constante essa corrente contínua de seiva bruta rica em água para a planta. Mas graças a quê? A transpiração, não só a transpiração, como outro elemento também que faz com que perda de água ocorra nas folhas. Aconteça isso também. Ok? Ah, professor, agora eu estou sabendo mais ou menos como ocorre então essa corrente contínua de seiva bruta que passa pelos vasos do xilema, tá certo? Lenho ou xilema, nos vasos lenhosos, até a folha lá em cima. Exatamente. Contra a força de gravidade que puxa para baixo. Tá bom? Tá? Vamos amarrar então? Vamos amarrar. Teoria de Dickson. Teoria de secção das folhas de Dickson. Teoria coeso-transitória. É uma teoria que explica o quê? Ela explica a corrente contínua, a corrente de transpiração que acontece na planta com déficit de água nas células do mesófilo das folhinhas. Tá? O mesófilo da folhinha perde água, a célula do mesófilo aumenta a concentração, né? E as células adjacentes perdem água por osmose para as células do mesófilo, fazendo com que essa corrente seja contínua, não pare, tá? Direta. Pode danificar a plantinha? Pode danificar as células com essa sucção constante das folhas? Pode. Só que existe uma proteção. A natureza é incrível, a natureza pensa em tudo. E qual seria a proteção? A lignina, macromolécula que tem um monte de funções na plantinha. Sustentação, rigidez, impermeabilidade, proteção contra micro-organismos e tudo mais. Sem causar danos em bolhas. As bolhas às vezes podem levar a isso também. Tá? Uma coisa importante. Essa transpiração ocorre em células especiais chamadas de estômatos. Critérios para que isso aconteça. Transpiração dos estômatos, né? Absorção radicular das raízes e a participação das forças de tensão, coesão e adesão. Tensão, desde da raiz até em cima. Contínua coesão, a movimentação disso tudo. E depois a força de adesão, que seria a fixação das moléculas de água no xilema, tá? Para que esse fluxo esteja contínuo. Tá bom? Ok? Olha que interessante, né, gente? É contínuo o negócio, não para. Pela transpiração, outro motivo. Indo lá no mesófilo da plantinha, o meio da folha. Tá? O mesófilo da folha, o meio dela. As células perdem água. As células adjacentes perdem água para as células do mesófilo, por osmose. O déficit acontece e a água começa a subir de forma contínua, uma corrente transitória. Uma corrente transitória, né? Uma coluna contínua de água. E sais minerais, que seria a seiva bruta.
Ok? Eu acho que deu banana para ter uma noção, né, gente? Tá bom? Ok? Teoria de Dixon. Muito interessante. Então você já lembra, teoria de Dixon envolve tudo isso. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Até mais, tá? Cuide-se, cuide bem das plantinhas. Ok? É, filhão, que moleza? Senta na gelatina. Até mais aí, o bom tá pesado. Tá, saúde para todo mundo aí, gente. Até mais.